Boa noite a todos. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para mim hoje, que hoje a responsabilidade da aula está sobre a minha pessoa. Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida sobre a bacia, sobre a mediunidade, sobre a doutrina espírita, que eu possa orientar e instruir vocês? Eli, eu queria tirar uma dúvida com relação às bacias. Em outras aulas que eu já assisti, vocês orientam não colocar outras pessoas para não puxar, né, o karma das outras pessoas para a gente, assim, colocar os filhos, né? Outras pessoas não. Mas eu queria saber se pode colocar mãe, pai, encarnados ou desencarnados, sem acarretar consequências para a gente. Bem, as bacias foram criadas para auxiliar os espíritos necessitados, sejam os nossos familiares encarnados ou desencarnados. Tudo bem? Se o médium é um médium novato, nós sempre estamos orientando de que o médium deve trabalhar para ele e para a família dele. Então, vamos colocar você, Maria José, e os seus filhos. Então, se você é uma médium novata, inexperiente, ao momento em que você abre essas bacias, faz toda aquela preparação, chamando, evocando Deus, evocando o grande mestre Jesus, chamando todos os protetores, instrutores, toda a equipe de trabalho, abrindo a bacia, e aí você faz todo aquele trabalho de auxílio àqueles espíritos vinculados a você, aos seus filhos, e ali você determina em qual bacia. Se são os doentes, se são aqueles mais acamados, se são os revoltados, os tristes, em cada bacia determinado. Isso que nós orientamos. Quando nós vamos trabalhar para já, além da nossa casa, nós vamos trabalhar para os nossos pais, ou para os nossos familiares que estão fora do nosso lar, se eles estão dentro do nosso lar, é outra coisa. Mas se eles estão dentro de outros lares, primeiramente nós precisamos pedir autorização à nossa equipe espiritual. Se nós temos permissão de fazer esse trabalho. Por quê? Não é o karma. O karma é aquele que você fica sempre naquele mesmo lenga-lenga. Vamos colocar, você não sai daquilo. Mas a doutrina nos ensina que é a evolução. Nós estamos aqui para evoluir. No caso, se nós vamos auxiliar os nossos entes queridos, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque os espíritos obsessores daqueles familiares, sejam eles encarnados ou desencarnados, podem atuar sobre nós. Por isso a necessidade de nós estarmos sempre vigilantes. Por isso o cuidado do médium já que ele tenha uma experiência, que ele não entre de cabeça, porque senão vai sobrar para ele. Então, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem um ente querido, um familiar, que está em desequilíbrio espiritual, que a ação dos obsessores, dos rivais, dos adversários estão ali atuando sobre aquela determinada pessoa. Você, médium, quer ajudar. Nós sempre queremos. Nós achamos que nós podemos resolver todos os problemas. E nós entramos de cabeça. E quando a gente entra de cabeça, acontece? Os espíritos que ali estão podem vir de encontro para o nosso lar. Então, aqueles obsessores, aqueles rivais, aqueles adversários que ali estão, podem vir de encontro, podem nos prejudicar, podem prejudicar a nossa família, os nossos filhos, aqueles que estão dentro do nosso lar, trazer a discórdia, a desarmonia, o desentendimento. Quando nós que não temos a devida precaução de pedir autorização de adentrar. Não sei se você está me entendendo.
O que nós temos? Pedir autorização. Pediu autorização, a equipe espiritual sua disse, tem autorização, então vá. Aí você auxilia, você chama todos os seus protetores, puxa para dentro da bacia da redenção ou da lama astral, aqueles obsessores, e ali você faz toda uma higienização. Esse é um ponto. Ah, meu pai, minha mãe está com um problema sério, os meus irmãos estão com um problema sério, ou minha cunhada, os meus sobrinhos ou os meus netos. Mesma coisa, eu peço autorização. Se eu tenho autorização de adentrar, de socorrer e de fazer o trabalho. Se a minha equipe disser não, não o faça. Não o faça, porque se o fizer, vai cair sobre a tua cabeça. Os espíritos virão, e virão mesmo. Então, quando nós temos, aí você entra, você auxilia, você ampara, mas mesmo assim nós temos que estarmos sempre atentos, porque mesmo assim, alguns dos obsessores, alguns desses espíritos podem vir nos tentar prejudicar, nos desequilibrar. Então, essa atenção é nós estarmos sempre orando, vigiando. Esse socorro dentro da bacia da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, nós podemos auxiliar os espíritos encarnados e desencarnados. Então, puxar o seu filho, a sua filha, o seu neto, o seu bisneto, para dentro da bacia, fazer toda uma higienização, toda uma transmutação de energia, retirando todos aqueles fluidos de raiva, de ódio, de desequilíbrio, de choro, de dor, de angústia, de tristeza, de depressão. Você pode fazê-lo, mas estarmos sempre orando e vigiando. Orando e vigiando, porque a ação dos espíritos inferiores, dos nossos obsessores, daqueles que querem nos desequilibrar, eles estão sempre atentos, super atentos, para que a gente não caia. Então, nós temos que estarmos vigilantes. Conseguiu entender, Maria José? Entendi, Eli. Tem mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, né? Eu vou passar uns dias na casa da minha mãe e eu queria saber se eu posso, lá na casa dela, criar uma bacia. Bem, você vai viajar, vai para a casa da sua mãe. Ótimo. Então, já no seu lar, você já faz todo um trabalho de preparação. Esse trabalho de preparação é você orar a Deus, chamar todas as energias cósmicas, a energia solar, lunar, buscar o grande mestre Jesus, chamar todos os seus protetores, toda a sua equipe de trabalho e já preparar esse ambiente para a casa da sua mãe. E ali, ou em determinado local, você pode abrir, se você tiver autorização da sua equipe espiritual. Entende o que eu estou falando? Tudo a gente tem que estar assim, bem atento, para que a gente não chegue dentro da casa dos nossos pais e ali traga a desarmonia, o desentendimento. Então, você já prepare agora, antecipadamente, a sua viagem no local, você já conhece o local, já peça para a sua equipe já fazer todo o preparo, desde a saída do seu lar, a proteção do seu lar, a proteção na viagem que você vai ter, já a proteção na casa dos seus pais, para a sua equipe já ali, já estar presente, trazendo a paz, a alegria, a harmonia, a felicidade, a calma, a serenidade. Se é uma reunião familiar, mesma coisa. Já coloca todo mundo, toda a sua equipe,
toda a sua equipe em posição de trabalho. Abra a bacia da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral e já pede para a sua equipe espiritual qualquer eventualidade de 20 ou de meia hora, já ir socorrendo, puxando todos aqueles espíritos que ali estão naquele local para dentro da bacia. E ali já fazendo todo um trabalho de limpeza, de troca fluídica, de higienização, tudo isso e deixando todo mundo ali. No momento em que você estiver calma, serena, tranquila, você entra em prece e aí você socorre todos os espíritos que ali estão. Mas já coloca a sua equipe de guarda, eu digo, guarda, são os nossos protetores, os pretos velhos, toda a equipe africana, os índios, caboclos, baianos, tudo que você tiver. E já fazendo também a de retaguarda, os guardiões, o seu pelotão de choque, o seu exército, todo mundo já trabalhando intensamente nessa atividade, certo? Entendeu? Certo, entendi. Muito obrigada, Aline. Isso é importante não só, que eu estou dizendo, é para todos. Nós sabemos que nós estamos num período agora de festas, de viagens, muitos vão aproveitar, ou já estão aproveitando saídas, então nós temos que nos preparar. O preparo deve ser antecipado. Eu vou viajar? Eu vou sair de madrugada. Ótimo, você vai sair? Então já ore, já prepare, deixa a sua casa toda protegida, toda a equipe espiritual já protegendo a sua casa, a equipe espiritual protegendo a sua viagem, seja ela de carro, de ônibus, de avião, não importa. Não importa de que tipo de viagem você vai fazer. De navio, não importa, mas que tudo esteja protegido, chamando o exército, chamando toda a equipe militar, rodoviária, chamando os seus motoristas para que venham te auxiliar, lhe dar toda a segurança necessária. E também no local onde você vai. Já fazendo, se você sabe aonde vai, trabalhe nesse local, higienize esse local, já deixe tudo harmonizado. Se ali existem familiares que podem trazer a discórdia, a desarmonia, o desentendimento, os dissabores, já começa a trabalhar, retirando esses espíritos inimigos, esses espíritos que bebem demais, falam demais, que fofocam demais, que causam intrigas demais. Então, nós temos que estar sempre atentos a isso. A importância de nós nos prepararmos em todos os momentos é importante. É de suma importância. Correto? Então, o preparo é para todos. É para todos. A Fabiana está perguntando. Fala, Fabiana. Não, e se não for nesse evento aí, não é melhor? Não, mas às vezes você vai, é uma reunião familiar, você já programou. Então, todo local onde você vai, você faz isso, você se prepara. Você vai numa festa, você tem que se preparar. Você vai numa atividade, num casamento, você tem que se preparar. Você vai num aniversário, você tem que se preparar. Todos os locais aonde nós vamos, nós temos que nos preparar. Não existe isso, eu vou de... Por isso que, às vezes, a gente vai e, quando retorna ruim. Retorna como se nós estivéssemos carregando o mundo nas costas. A oportunidade que a espiritualidade, o amparo que a espiritualidade também nos dá, ela é muito grande. Pedi e obtereis. Peça. Horas. Você todo dia levanta para ir trabalhar, você tem que orar para que você possa fazer o seu transcurso até o seu trabalho sem problemas. Que o seu trabalho seja produtivo. Que as suas vendas sejam produtivas, que seus negócios sejam produtivos,
que tudo dê certo. Então, é esse preparo. Nós nos preparamos para tudo. Nós nos preparamos antecipadamente para um casamento, meses e meses antes. Por que não nos prepararmos junto à espiritualidade, socorrendo esses espíritos que precisam? Essas entidades que às vezes batem a nossa porta? Em festividades, são os momentos em que os nossos familiares, os nossos amigos, até os nossos inimigos, se fazem presentes. A necessidade é se preparar. Se prepare para tudo. Eu vou no mercado. Se prepara. Porque o transcurso que você faz da sua casa ao mercado, pode acontecer alguma coisa. E se você estiver vigilante, isso vai evitar. Tudo é um preparo. É que nós achamos que Deus vai nos proteger de tudo. De tudo, de tudo. Calma. Cadê a nossa vigilância? Cadê o nosso orar e vigiar? Nós entregamos nas mãos do nosso anjo guardião e achamos que ele vai resolver tudo? Sem a gente pedir? Eles não resolvem nada. Se você não pedir, nada será feito. Nada. Então, a oportunidade é essa. Nós temos a oportunidade, nós temos a mediunidade para que ela seja utilizada para o bem. Então, vamos socorrer, vamos amparar, vamos nos socorrer, vamos nos ajudar. Esse é o momento que nós precisamos. Eu acho que ficou bem claro. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu gostaria. Para nós, espíritas, o que significa a Páscoa? Nós, espíritas. Nós somos cristãos. Então, qual é o significado para nós, espíritas? Nós celebramos a Páscoa da mesma forma que os judeus celebravam a Páscoa na saída do Egito, há 400 anos que eles ficaram lá, presos no Egito. É esse o mesmo significado que nós celebramos a Páscoa? Pense, analise. Existe uma festividade da família espírita? Ou o significado dessa data é completamente diferente? Nós sabemos que a Páscoa é um momento em que nós devemos dar aquele tempo, aquela reflexão do significado da vida espiritual, do que é a vida espiritual. Então, para nós espíritas, a Páscoa é um momento de reflexão, de renovação interior. É o momento de se olhar para dentro de nós e verificarmos que nós precisamos mudar, crescer, evoluir, sair dessa estagnação, desse mal que nós, às vezes, temos dentro de nós, tirarmos as nossas ruindades, as nossas maldades, a nossa ignorância. É um momento de reflexão. É o momento de pensar e valorizar as mensagens do Cristo. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, ali está uma pergunta que Kardec fez. Qual é o modelo que nós devemos seguir? E os espíritos responderam: vede Jesus. Então, nós temos esse modelo para que a gente possa seguir. Esse modelo em que os seus ensinamentos são claros, são dados a todos nós. E se nós abrirmos o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar ali todas as orientações necessárias para o nosso crescimento, para a nossa moralização, para a nossa evolução. Se o ser humano ele começar a olhar para dentro de si, a olhar
e começar a verificar quais são os seus erros e querer modificar seus ranços, as suas maldades, é só seguir os ensinamentos do Cristo. E os ensinamentos do Cristo quais são? Quando ele aqui veio, o que ele deixou? Ele resumiu os 10 mandamentos em um principal e depois o segundo. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus veio nos ensinar que nós devemos fazer ao nosso próximo aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Aquilo que nós desejamos para nós, vamos fazer ao nosso próximo. São os ensinamentos. E esses ensinamentos é de amor, é de luz, é de caridade. E a Páscoa, ela vem nos dar essa reflexão. Ela vem mostrar que, quando Cristo aqui esteve, ele veio, através da ressurreição, né? Desse momento em que ele esteve, que ele voltou à espiritualidade, ele veio mostrar para todos nós a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Que esse momento que nós passamos aqui no corpo físico é passageiro. Na espiritualidade, não é o tempo nosso. Esse tempo de 60, 70, 80, 90, 100 anos, não. É um estalar de dedos. E que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, o Cristo veio mostrar a imortalidade da alma. Veio mostrar a sobrevivência do espírito. E nós ainda ficamos apegados às coisas materiais. Nós aqui não vamos levar nada, nada, mas vamos levar, sim, o nosso conhecimento, o bem ou o mal que nós fizermos, aquilo que nós conquistarmos. De bens materiais vão ficar, mas de bens espirituais nós vamos levar. Então, nós, como espíritas, devemos ver nessa solenidade da Páscoa não só aquela festa, mas é um simbolismo, simplesmente. Nós devemos só meditar, orar, ver o significado maior do grande Mestre Jesus. Amanhã é Sexta-feira Santa. E ela é vista, colocam os grandes sábios, que ela é vista pelos espíritas como uma oportunidade também de reflexão sobre a importância do amor, sobre a importância da caridade, sobre a importância da humildade, sobre a importância dessa continuidade nossa, da necessidade de nós nos prepararmos para essa transição. Será que nós estamos preparados para essa transição? Para esse momento de retorno à espiritualidade? Será que nós estamos já em condições de deixarmos esse corpo de carne e voltarmos para a espiritualidade? Equilibrados? Melhores do que quando aqui chegamos? Então, vamos buscar no Evangelho a nossa reforma íntima. Vamos tirar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Vamos tirar os nossos erros. Nós hoje estamos conscientes que fomos nós, que fizemos tudo isso. Os traumas que nós temos são consequência dos nossos próprios erros. O que nós estamos passando hoje são consequência dos nossos próprios erros do passado.
ferimos, matamos, destruímos, levamos a discórdia, a desarmonia, o desentendimento, travamos guerras pelo amor, pelo ódio, pelos bens materiais, pelo ouro, pela terra. E hoje, aqui estamos, ressarcindo as nossas dívidas. Estamos aqui corrigindo, mas também crescendo espiritualmente, evoluindo. Se olharmos o nosso passado, nós vamos ver que o passado do homem foi tenebroso. Quantas guerras, quantas maldades, quantas atrocidades foram feitas. Quem sabe nós ali estávamos? Quanto nós não lutamos, não matamos? E hoje estamos socorrendo todos esses espíritos, todas essas entidades. Hoje estamos recebendo dentro do nosso próprio lar, como filhos, netos, bisnetos. Estamos abraçando o companheiro, a companheira problema. Estamos ressarcindo os nossos erros passados. A oportunidade de reflexão do ser humano é esse momento. É avaliar, é olhar para dentro de si e ver aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa crescer, aquilo que você precisa podar. Eu digo que nós somos aquela árvore cheia de galhos, cheia de espinhos, que de vez em quando nós temos que pegar a nossa motosserra e começar a cortar, a endireitar. Será que dá? Tudo depende de nós. Depende de cada um de nós. De ter a coragem de olhar para dentro de si e ver aonde pode mudar. Então, aproveite esse momento. Aproveite esse período de reflexão. Olhe para você. Olhe para dentro de você. Tenha a coragem de olhar para você. Tenha a coragem de se encarar, olho no olho, e ver o que você está fazendo para você, por você. Você é exemplo. Você tem a sua família, seus filhos, seus netos. Então, seja o exemplo, seja o modelo. Siga o nosso modelo, que é o grande mestre Jesus. Ele veio, ele resumiu os 10 mandamentos. Então, vamos nos amarmos e vamos amar o nosso próximo. Vamos fazer ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Vamos aprender a amar. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Que Deus permita que os espíritos bondosos, que os espíritos sábios, prudentes, que os nossos anjos guardiões e espíritos protetores estejam conosco, nos auxiliando, nos dando esse momento de reflexão, e que essa reflexão possa penetrar por todo o nosso espírito, para que possamos mudar. Que Deus nos ilumine agora e sempre. Então vamos orar. Sente-se à vontade, feche os seus olhos, respire. Deus, Pai de infinita luz, de infinita bondade, de infinita misericórdia, aqui estamos, Senhor, a te rogar o vosso amparo, a vossa proteção, a vossa luz, Senhor. Ilumina a nossa alma, Senhor, para que ela desperte, para que ela saia, Senhor, deste casulo, e ela possa ver a luz.
para que ela possa, Senhor, evoluir. Dá-nos, Senhor, a sua bênção. Permita, Pai, que possamos absorvermos essas energias cósmicas, que possamos, Senhor, nos envolvermos com toda essa energia ectoplasmática, que possamos estarmos diante do sol, dessa estrela maior, Senhor, buscando essas energias dos espíritos superiores, buscando essas energias que venham refazer o nosso espírito, a nossa alma, Senhor. Dá-nos, Senhor, a sua bênção. Permita, Pai, que as energias lunares possam nos envolver, regenerar, Senhor, a todo o nosso corpo, perispiritual e o nosso espírito. Dá-nos, Senhor, a luz e permita, Pai, que esse templo de amor se abra e possamos, nesse momento, Senhor, ao encontro do grande Mestre Jesus. Irmão amado, irmão querido, aqui estamos a te rogar o vosso amparo, a te pedir que derrame sobre nós a sua bênção, que permita que os espíritos trabalhadores da tua seara, que os espíritos crísticos, que os espíritos consoladores possam derramar todos os fluidos, curando-nos, condensando todas as energias, cristalizando todo o bem, todo o amor, todos os fluidos curadores a nos envolver. Rogo-te, Senhor, rogo pelo Espírito de verdade, que venha nos auxiliar, nos trazendo a sabedoria, nos trazendo a instrução necessária para o nosso crescimento, como pedimos aos Espíritos Consoladores, a toda essa falange consoladora, as falanges, Senhor, kardecianas, que venham nos auxiliar, as falanges de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Joana d'Arc, de São Jorge, de Francisco de Assis, de André Luiz. Rogamos, Senhor, aos anjos, aos arcanjos, como pedimos nesse momento, a todos os nossos ancestrais, que venham nos auxiliar, que venham nos ajudar nessa grande labura, que venham nos auxiliar nessa grande reforma. Rogo-te, Senhor, pelos os nossos ancestrais da África, da Ásia, da Europa, da Oceania, das Américas, que venham até nós, como pedimos aos espíritos familiares, nossos antepassados que venham conosco. Rogo-te, Senhor, rogo nesse momento por toda a nossa equipe de trabalho, rogue nesse momento, médio, a sua equipe, rogue a todos os seus protetores, rogue ao seu anjo guardião, chame o seu anjo guardião, chame toda a sua equipe de pretos velhos, pretas velhas, seus índios, seus caboclos, chame todos os seus trabalhadores, permita nesse momento que eles estejam ao teu lado, deixe-se incorporar pelo seu protetor responsável e peça nesse momento por toda a sua equipe de trabalho, de guarda e retaguarda, que venham te auxiliar, que venham todos os espíritos elementares, que venha a força da terra, da água, do ar, do fogo, que venham os elementares do reino mineral, vegetal, animal, que venha a força de todos os nossos exércitos, marinhas, aeronáuticos, que venha a força, Senhor, das falanges benfeitoras, dos guardiões. Neste momento, ó Pai,
Permita, Pai, que possamos abrirmos a consolação, a regeneração, a redenção e a lama astral. E neste momento, rogo a toda a minha equipe que puxe todos os espíritos que estão dentro do meu lar, todos os cansados, os doentes, os oprimidos, os revoltados, os depressivos, todos esses espíritos que adentraram, que aqui estão cansados, perdidos, falidos, todos esses irmãos nossos, sejam eles, Senhor, familiar ou não. Pedimos neste momento que puxe, Senhor, todos os nossos familiares desencarnados, todos que adentram, que vêm visitar os nossos lares, os nossos entes queridos, os nossos amigos, os nossos inimigos, que puxe para dentro, Senhor, da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, que todos esses espíritos possam, nesse momento, passar por toda uma higienização, limpando, higienizando todas essas entidades. E se tiver espíritos encarnados, Senhor, que trazem o ódio, o desamor, que emitem essas irradiações, peço neste momento, Senhor, permissão para puxá-los para dentro dessa redenção, desmaterializando, desmagnetizando todos os fluidos densos, todas as maldades, todas as hipocrisias, todas as falsidades, todas as calúnias, todas as difamações, todos os trabalhos, todas as emissões fluídicas de encarnados e desencarnados, que esse fogo etéreo, Senhor, vai queimando, vai desmaterializando, dezimantando todas as formas, pensamentos. Eu puxo o meu lar, Senhor, a minha casa, o meu carro, tudo aquilo, Senhor, que queime, que esse fogo etéreo vai queimando, desmaterializando todas as formas, pensamentos, todas as brigas, todas as revoltas, todos os desentendimentos, todos os dissabores. Peço que passe, Senhor, e vai queimando todas as formas, pensamentos, todos os vírus, todas as bactérias, todas as infecções, Senhor. Que passe por mim, Senhor, passe médio por você, tirando do seu corpo físico todas essas irradiações, todas as infecções, todos os males que você traz, todos os vírus, todas as bactérias, que desintegre, que desmanche, que seja desconsagrado todos os trabalhos, todos os pedidos, todas as emissões fluídicas, desmaterializando do seu corpo físico, desmaterializando do seu corpo perispiritual, libertando o seu espírito, libertando a sua mediunidade. Diga, eu quero a minha mediunidade, que venha, Senhor, para que eu possa trabalhar, para que eu possa crescer. Eu não permito que ninguém venha impedi-la, Senhor. Peço nesse momento, desintegrando, desmanchando, exterminando todos os males, tudo que estiver, Senhor, em mim, nos meus filhos, Senhor, que estiver na minha casa, Senhor, tudo que estiver me atrapalhando, material, espiritual, profissional, financeiro, tudo que você estiver sentindo, que seja desmaterializado, desconsagrado, excomungado todos esses pedidos, todos os pedidos que foram feitos, Senhor, que a luz do seu amor caia, Senhor, que caia raios desintegradores, que o sol venha e venha desmanchar todas as formas, pensamentos, que venha passar pela consolação, pela regeneração, pela redenção, pela lama astral, que essa lama vai absorvendo, Senhor, girando essa areia, Senhor, do magma, Senhor, essa areia, Senhor, desta lama, vai limpando e higienizando todos os irmãos encarnados e desencarnados, nos libertando, Senhor, libertando dos ódios, libertando das raivas, das vinganças, libertando, Senhor, das calúnias, das difamações, dos erros, das imposturas, libertando-nos, Senhor, de
toda a maldade. Rogo-te, Senhor, nesse momento, libertando todos os espíritos, Senhor. Libertando que venha a força desse fogo, lavando, higienizando, Senhor. E peço, Pai misericordioso, que venha a força das águas, as águas, Senhor, das ondinas, que traga esta força, que essa força vai penetrando por todo o nosso lar, por todas as bacias, por todos os espíritos encarnados e desencarnados, higienizando todos, Senhor, trazendo a paz, trazendo a harmonia, trazendo o equilíbrio, trazendo a luz, Senhor, que venha a partícula divina do Criador envolvendo, que venha o amor do grande Mestre Jesus, de Maria Santíssima, que caia sobre todos nós, encarnados e desencarnados, que caia sobre o nosso lar, a nossa família, todos os nossos amigos, ou inimigos, que sejam envoltos nesse elo de luz, Senhor, que venha a força das ervas medicinais, que venha a força, Senhor, curando, acalmando, serenizando, balsamizando todos esses nossos irmãos, trazendo a luz aos nossos corpos físicos, aos nossos corpos perispirituais, trazendo a luz do Divino Pai aos nossas almas, aos nossos espíritos. Ó Pai de infinita bondade, rogo neste momento pelas falanges socorristas, que possam nesse momento vir buscar, Senhor, socorrer, encaminhar as colônias espirituais, retirando todos os espíritos, todas as crianças, os jovens, os adolescentes, os velhos, as velhas, todos os doentes, os cansados, os revoltados, os tristes, os depressivos, os traumatizados, que neste momento sejam colocados em macas, Senhor, e que todos sejam recolhidos às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos presídios educativos, aos hospitais, que eles possam receber todo o tratamento, todo o trabalho de regeneração, de restauração, transmutando, Senhor, todas as energias, trazendo a luz, Senhor. Ó Pai, que todos sejam retirados, Senhor, desse grande laboratório. Peço neste momento, Senhor, que esses fluidos de luz sejam envoltos em todos os espíritos e que todos sejam recolhidos em nome de Deus e em nome de Jesus. E assim, Senhor, eu peço permissão para fecharmos, Senhor, essas bacias, esse grande laboratório, Senhor, e rogo neste momento e volto a Ti, Senhor, ao meu lar. Nesse momento eu vos peço, Pai, que as Suas bênçãos possam envolver o meu lar, trazendo a paz, trazendo a harmonia, trazendo o equilíbrio. Que por onde eu estiver, Senhor, eu possa levar o Seu amor, eu possa ser a luz, Senhor, a luz do amor, a luz da paz, a luz da caridade, a luz da fé, a luz do amor. Abençoa, Senhor, o nosso lar. E rogo neste momento, Senhor, que as nossas equipes espirituais levante as barreiras fluídicas de proteção ao nosso lar, trazendo todo o amparo, toda a luz necessária, que nos ilumine, Senhor, que nos fortaleça. Obrigado por todos os benfeitores que se fizeram presentes, nos auxiliando, nos amparando. Obrigado aos nossos anjos guardiões. Obrigado ao grande Mestre Jesus, a Maria Santíssima, a todos os espíritos consoladores. Obrigado, Jesus. E a Ti, Pai, nós vos agradecemos eternamente pela oportunidade da vida, de aqui estarmos nesse grande aprendizado, nessa grande escola, nesse grande hospital, Senhor. Nos envolva em seu amor, nos dê a sabedoria, nos dê a paz, nos dê a alegria, a felicidade, Senhor. Obrigado, meu Deus.
Obrigado por tudo. E assim, em teu nome, Senhor, nós encerramos nesse momento todas as nossas atividades, Senhor, na noite de hoje. Que a luz do seu amor caia sobre todos nós. Que a Páscoa, Senhor, seja a luz a iluminar, a refletir o amor de Jesus, o amor desse grande irmão maior, que é o nosso querido Jesus, esse irmão maior. Obrigado, Senhor, que ilumine a todos. Que assim seja.